Oi, gente, tudo bem? Vou atualizar vocês no livro O que toda mulher inteligente deve saber, de Stephen Carter e Julia Sokol. Eu sei que você pode ler isso sozinho, sozinha, né? E isso aqui pode ser tanto para homem quanto para mulher. Mas talvez você queira alguém que leia para você. Estou aqui para fazer isso, para dar uma mensagem de Deus para você, ok? Tô falando muito sobre relacionamento hoje. E hoje não tem uma boa notícia, não. Se inscreva no canal. Não vou escrever, não tem boa notícia. Tá bom, né? Uma mulher inteligente reconhece o momento de abandonar um projeto sem futuro. O abandonar vem da palavra deserto, que outro dia eu estava procurando, que é desertar, que vem... agora eu não vou lembrar exatamente a palavra em latim, mas a palavra deserto é de desertar e é de abandonar. É um lugar sem futuro, é um lugar onde não há vida, inóspito a vida. É muito quente, chama. Então aquele sol quente que torra uma paixão, um desejo carnal, atração física, beleza, não sei, alguma coisa que é muito, sabe? A pessoa tem muito disso. Pode ter muito dinheiro, pode ter muita beleza, alguma coisa que tem muito, ou muita inteligência, mas é um fogo que ele queima, ele consome e acaba. Não é uma sarça ardente. Não tem água nesse lugar. A água é presença de vida. Quando eles vão procurar com as sondas, né? Em outros planetas, procurando o quê? Presença de água. Eu quero saber se tem água isso. Água viva. Quero ver se tem Jesus. Quero ver, né? Se nós vamos poder gerar uma família, ter filhos. Se há confiança. Se é um terreno seguro, que é um terreno fértil. E aqui fala, não, projeto sem futuro. Ou também é muito frio. Ora ele está extremamente quente, ora ele está extremamente frio. Ora ele está extremamente um doce com você, ora ele está extremamente irado. Ou é ele ou ela, não sei. Aparece do nada. Aqui já vem... esse não, desculpa, é um outro livro. Depois eu vou ler com vocês, que fala sobre homens que aparecem na última hora. E diz assim, eu não posso ficar muito tempo, tem que ficar rápido com você. Às vezes é só o tempo de vocês, desculpa a palavra, copularem. E aí outro dia, eu sou estranha mesmo, né? Desculpa, mas Deus me deu essa palavra, cópula, que é a união. E me lembrei de copa de árvore. Só que a árvore é vida, a árvore não dá no deserto. E isso aqui é deserto. Então você tem que... Olha para um homem, você sabe se ele vai te levar para o deserto ou vai te levar para um campo fértil. Você sabe. Você olha, fica afinado com o espírito que ele vai te dizer. Esse vai me levar para o deserto. Lá eu vou passar fome, frio, sede, calor. Vai queimar e vai me queimar. Vai sair tostado. Não é, entendeu? As mulheres inteligentes sabem que, embora seja doloroso abandonar um sonho, às vezes é a única coisa inteligente a fazer. Tem gente que tá queimando dentro do casamento, junto com o marido, e queimando no inferno de um casamento por causa da infidelidade dele ou dela. Acabei de ler. Olha só, eu li 2 livros para vocês que falam sobre um casamento que é
O inferno. O outro não é um casamento, né? Mas ele quase casa com uma tal de Marcela. E que ia ser um inferno também pra ele. Então, assim, olhe e veja que presença. Esse homem vai me levar para o deserto. Essa mulher vai me levar para o deserto. Ó. As mulheres inteligentes sabem que esperar que um homem mude é como esperar que lhe digam que você ganhou na loteria. Ali no livro que eu estava lendo para vocês, que é o Cortiço, né? O marido, o homem, ele casou com uma mulher e eu acho que ela até casa virgem com ele, né? Que era naqueles tempos. Só que ela se torna extremamente pérfida, infiel a ele. E eu acho que ele espera que em algum momento ela mude. E ele fica tolerando ela e ela não muda. As pessoas não mudam. Entendeu? Então, assim, não fique esperando que o deserto vire mar. O deserto não vai virar, vai continuar sendo deserto. Então, você observa, o deserto, ele continua sendo deserto. O Mar Morto, ele continua sendo Mar Morto, entendeu? Não gera vida. As mulheres inteligentes sabem que alguns relacionamentos não deveriam sequer ter começado. Nos filmes de Hollywood, os homens caem em si e voltam correndo para aquela mulher boa que sempre os amou. No mundo real, as coisas parecem não funcionar assim. Alguns homens de fato mudam, mas quando isso acontece, eles frequentemente também trocam de mulher. É inteligente ser bem firme e largar um homem cujas escolhas estão deixando você emocionalmente insegura. Se um homem lhe diz que não sabe como você o aguenta, ele sabe do que está falando. As mulheres inteligentes sabem que é sempre inteligente descobrir o máximo possível sobre um homem antes de se envolver com ele e não depois. Nada pode revelar melhor o que se deve esperar de um determinado homem do que uma investigação completa da história da vida dele. Se ele não lhe fornecer essas informações, encare isso como um aviso. Porque um homem honesto deve ter uma história verídica que inclua um ou mais interesses legítimos, um histórico profissional verificável que reflita sua educação e origem, a inexistência de problemas sérios não solucionados, como, por exemplo, o consumo excessivo de álcool ou drogas, a inexistência de relacionamento sério atual com outras mulheres. Aqui eu já discordo um pouco, não só a inexistência de um relacionamento sério, né? Qualquer relacionamento, a não ser que você tolere, né? O que é sério? Pra mim, qualquer relacionamento é sério. Enfim. Diversos amigos, alguns dos quais ele conhece há muito tempo, familiares com quem ele ainda mantenha contato, relacionamentos antigos que não estejam envoltos em mistério. Pelo menos uma ex-namorada com quem ele continue se dando. Pelo menos um período em que não tenha estado envolvido com uma mulher, um período em que tenha se dedicado a outras coisas. Esse aqui se dando como? Sei. Enfim. Uma ex-namorada com quem ele continue se dando. Talvez não é odiando as ex-namoradas. Mas se ele de repente traz uma ex-namorada como melhor amiga, talvez vai ser difícil para você depois. Aí, as mulheres inteligentes sabem que se você está tentando transformar sua vida
em uma novela, está na hora de mudar de canal. As mulheres inteligentes sabem que, se você quer labaredas todas as noites, entre para o corpo de bombeiros. Que é o deserto que eu falei, né? As mulheres inteligentes sabem que dramalhões são ótimos em peças de teatro, mas péssimos em um relacionamento. Você tem chorado por causa dele? Agora eu pergunto, é de felicidade, de tristeza ou raiva? Você tem que chorar de felicidade, né? Deixa para chorar na hora do parto, né? Não vá se envolver, não vá chorar por ninguém de tristeza ou raiva. Dê oportunidade, espaço para alguém que faça você chorar de alegria, de emoção, de felicidade, entendeu? As mulheres inteligentes sabem que muitos terapeutas dizem que as mulheres que sabotam seus relacionamentos sentem muito medo de serem rejeitadas. E por isso, antes de sofrerem rejeição, elas rejeitam. A produção de crises perpétuas afastará qualquer homem saudável. No final, apenas os perturbados permanecerão. Então, não faça tempestade em copo d'água. É inteligente aprender a aceitar e a apreciar os períodos tranquilos de seus relacionamentos. Não faça tempestade em copo d'água, mas também não viva. O que está escrito na Bíblia é o amor fingido, né? Porque tem muitos casais que, como o livro ali, o Cortiço que eu tô lendo para vocês, que é o Miranda, a esposa dele, que não discutem o relacionamento. Os problemas vão acontecendo e eles não se conversam. Quer dizer, tudo parece estar uma paz, mas não está. Ele está falando mal dela pelas costas. E ela também está falando mal dele pelas costas. Olha só, que ridículo. E no caso desse casal, ela tá enchendo a cabeça dele de chifres. E ele, quer dizer, eles não discutem, eles não resolvem as coisas. Eles só passam para frente. Então, é uma falsa paz muitas vezes. E isso não pode acontecer, né? As mulheres inteligentes sabem que é aconselhável pensar 2 vezes e fazer muitas perguntas antes de continuar um relacionamento com qualquer homem que passe a se interessar menos por você quando você se interessa cada vez mais por ele. Ou qualquer homem que se interesse mais por você quando você vai se desinteressando dele. As mulheres inteligentes sabem qual é a diferença entre ser manipuladora e ser cautelosa. Fazer-se de difícil e fingir não estar interessada nele. Provocar ciúmes dizendo que está saindo com outro homem. Adotar algumas estratégias, tirar o telefone do gancho, verificar quem está ligando antes de atender e fazê-lo pensar que nunca está em casa, não retornar a ligação dele imediatamente, pedir ao amigo homem para atender o telefone, ser sempre a primeira a querer desligar, mudar seu modo de agir e se tornar temperamental e imprevisível, dizer não a cada 3 convites dele para sair, mostrar-se... Ai, gente, tem uma coisa horrível que eu não vou ler, não. Enfim. Inventar uma história para atrair a atenção dele. Nossa, não, horrível.
Muita infantilidade, né? Ficar provocando ciúmes do outro, fingir que não está... Enfim. Mas tem pessoas que fazem isso, né? Enfim, tem homens e mulheres que fazem isso. As mulheres inteligentes sabem qual é a diferença entre bancar é difícil e ser difícil de conquistar, fingir não estar interessada nele e efetivamente ir atrás de seus próprios interesses. Joguinhos, né? Na verdade, isso demonstra insegurança, né? Talvez que a pessoa tenha se ferido muito, né? Tem medo. Pode ser uma pessoa orgulhosa. Enfim. O que fazer, né? Eu acho o seguinte. Você vai perceber quando a pessoa quer algo sério com você, quando a pessoa quer algo sério com você, a pessoa vai se aproximar abertamente, né? Vocês vão desenvolver um diálogo, uma amizade, vocês vão se ver, você pode convidá-lo para orar junto com você. Você pode investigar, dar uma olhada no perfil dele, saber o que ele faz, conversar e saber, né, qual é o problema dele, por que ele não casou até hoje, né? E ele vai saber qual é o seu problema, porque você também não casou até hoje, né? Algum problema, então assim, é isso. Não encontrei isso que eu queria, ou tive esse problema, ou outro. E você vai saber o problema dele, vai saber o seu. E vocês podem orar juntos. Agora, uma pessoa que fica se esquivando o tempo inteiro, ou aparece, some. Essa pessoa não é uma pessoa para você se relacionar, né? Uma pessoa que uma hora está muito quente, uma hora está frio. Né? Não é o caso também de você se jogar nos braços de alguém. Mesmo que a pessoa pareça ser tudo isso para mim. Eu tenho medo de perder essa pessoa. Não, tenha medo de perder a sua salvação. Né? Então se guarde, espere. Né? Não se jogue no deserto, porque depois como é que você sai de lá? Porque você entra num deserto e depois você não sabe sair mais. Né? E você fica procurando o quê? Água no deserto. Então, eu tenho certeza que Deus tem alguém para cada um de nós. Né? E Ele sabe o que é melhor. E Ele sabe aquilo que faz bem. Aquilo que faz bem, Ele produz bons frutos. Então, olhe. É isso que Deus estava falando agora. Quando você se aproximou dessa pessoa, quais os frutos que foram produzidos em você? Que tipo de pensamento você começa a ter quando está perto dessa pessoa? São bons ou ruins? Você se sente mais próximo de Deus ou não? Começa a ter pensamentos ruins. Quando você está perto dessa pessoa, o que você sente? Que são os frutos. Você sente paz? Sente angústia? Tem frutos na sua vida? Quais são os frutos? A pessoa já está deixando um legado na sua vida? Quais são? A pessoa está demarcando a sua vida com alguma coisa, com caneta. Tem frutos. Você lembra de momentos? Esse fruto produziu naquele momento e contato com essa pessoa. Quais são os frutos? São bons ou ruins? Você está arrancando os cabelos de raiva? Ou tá, entendeu? A pessoa é como bálsamo para você. Tem fruto já. Deve ter. Se não tem, é deserto. Não tem fruto nenhum, sabe? Então é deserto. Não vai produzir nada. Espere por alguém que venha produzir junto com você.
Porque todo relacionamento, não só sentimental, amizade, você vai lembrar, ó, essa pessoa, minha amiga, olha os frutos dessa pessoa na minha vida. Você lembra? Momentos difíceis, momentos bons. Então, essa pessoa, principalmente essa pessoa com quem você quer entregar o seu corpo, com quem você quer ter filhos, você quer se casar, você quer, sabe, construir uma casa, você quer gastar dinheiro, você quer gastar sua vida com essa pessoa, gastar os seus ossos com essa pessoa, né? A pessoa tem que ter frutos na sua vida e você na vida dela, porque você não tem frutos. E não é para esperar ter fruto depois do casamento. Meu pai dizia, se a pessoa, não com essas palavras, mas ele dizia que se a pessoa não faz durante o momento que você está conhecendo, namoro, não vai fazer depois de casado. E outra, depois de casado, você fica com medo de pecar contra Deus, né? E não vai querer se divorciar. E aí vai ter um casamento em deserto, sem frutos. E às vezes, olha só, tem mulher que casa, ele não quer ter filhos, e ela quer ter filhos. E aí fica até impedida, entendeu? De realizar algo. Ai, você quer viajar, ele não quer, você quer isso, ele não... É horrível. Então se veja quais são os frutos e se são bons, se são amargos. Que tipo de fruto está produzindo, entendeu? Aí na sua casa, no seu dia a dia, entendeu? Você está dormindo melhor. Não estou dormindo por causa do fulano, estou dormindo. Então não dá para casar com essa pessoa, não dá para namorar essa pessoa. Entendeu? Não dá, esquece. Não é de Deus, então. Então, se pelos frutos se conhece, né? Então é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.